Fala pessoal, aqui quem fala é o Juliano, eu sou certificado em gestão pela Ambima, sou estudante do CFA Institute e sócio aqui na Real Invest. Seja bem-vindo a mais um resumão, aquele quadro onde eu faço um comentário sobre os principais acontecimentos da semana passada e um pouquinho da agenda macroeconômica da próxima semana, para que você nunca perca o fio da meada dos mercados. Começando por Estados Unidos, o principal indicador que a gente teve na semana passada foi o payroll, que é aquele relatório com dados sobre o mercado de trabalho por lá. E o que ele mostrou? Ele mostrou que o mercado de trabalho americano ainda segue muito forte, né? Eram esperadas ali 164 mil novas vagas abertas e foram 256 o que aconteceram de vagas em aberto de verdade. Então isso mostra que o mercado de trabalho americano ainda está crescendo ligeiramente acima das expectativas ali dos principais agentes de mercado. Fora isso, a gente tem que os dados de inflação por lá ainda seguem elevados, o que faz com que o Banco Central norte-americano não tenha tanto espaço para cortar juros. Se vocês vêm acompanhando o canal, eu já tinha comentado que a expectativa de cortes de juros nos Estados Unidos ela vem se minimizando. Ou seja, tanto a magnitude dos cortes tende a ser menor, ou seja, cortes menores na taxa de juros, quanto o ritmo de corte tende a ser menor por lá também. E, obviamente, isso impacta todos os países emergentes, porque com juros americanos mais altos por mais tempo, a necessidade de você investir em países, em economias mais arriscadas, ela inexiste, porque você é bem remunerado num país bem mais fácil, bem menos volátil de carregar investimentos, que é os Estados Unidos, com uma taxa de juros elevada. Passando para o Brasil, nós começamos com bolsa ainda em queda, dólar acima dos R$6, juros futuros elevados e a inflação que veio acima da banda superior da meta, ou seja, acima dos 4,5%. Com isso, o presidente do Banco Central ele precisou escrever, que é o Galípolo, né? Precisou escrever uma carta ao atual ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad, justificando o porquê da meta de inflação não ter sido atingida. Lembra, o que o Banco Central basicamente pode fazer? Subir juros. Esse é o maior mecanismo que o Banco Central ele pode se utilizar para tentar arrefecer a inflação. Contudo, se o Banco Central sobe juros, mas o governo não para de estimular a economia, fica difícil. E esse foi um dos motivos aos quais o Galípolo atribuiu a alta da inflação acima da banda superior da meta. Então, o primeiro motivo que ele falou foi os próprios impulsos fiscais. O segundo motivo que ele falou foi a desvalorização do real, né, frente ao dólar. E aqui cabe um ponto bem importante, pessoal. Tem muita gente que comenta que, poxa vida, o dólar só se interessa com dólar, quem vai viajar para fora, só se interessa com preço de dólar, quem é rico, etc., tem aplicação em dólar. Não é por aí, né? Quando a gente tem uma desvalorização do real, isso tem um impacto disperso pela economia como um todo. Imagine o seguinte, você tem um produtor rural que ele precisa comprar um insumo e esse insumo é em dólar. Se o dólar dispara, como é que ele vai fazer? A margem dele vai começar a cair e ele vai precisar repassar aquele custo para o consumidor em algum momento. Ele segura inicialmente para não ter uma queda muito forte pela demanda, mas ele vai começar a repassar aquilo para o consumidor inevitavelmente. Uma troca de maquinário, mesma coisa. Então, se eu preciso comprar, se eu preciso importar uma máquina de fora num valor de dólar muito elevado, aquilo também em algum momento será repassado ao consumidor. Aquilo vai cair na cesta básica em algum momento, para ficar mais claro. Aquilo vai cair no combustível, né, para o transporte das pessoas, para a mobilidade das pessoas, para deixar isso um pouco mais palpável, né, que dólar não é só uma preocupação de quem tem investimento no exterior e quem viaja para fora, não é bem por aí. Tá bem? E o outro ponto que o Galípolo tocou foi justamente as incertezas em relação ao fiscal, futuro, né? As expectativas. Basicamente, nós começamos a nos aproximar do ano da eleição e o que o governo vai fazer para entregar mais crescimento? Será que o governo vai conseguir entregar mais crescimento? Se ele não conseguir, será que ele vai dar novos estímulos fiscais? Dando novos estímulos fiscais, a pressão inflacionária virá. Então o Banco Central já está sabendo desse movimento e já coloca isso dentro do seu balanço de risco, né? Então, quando o Galípolo foi escrever a carta,
ele já mencionou isso como um dos drivers que fez com que a inflação ficasse acima da banda superior da meta. Passando para a nossa agenda econômica da próxima semana, a gente vai ter dados super importantes de economia chinesa, pessoal. Por que é importante a gente olhar a economia chinesa? A China continua sendo um dos principais parceiros econômicos do Brasil, um dos maiores, se não o maior comprador de commodities do mundo. Então, é importante para quem é um país exportador de commodities como o Brasil, analisar como é que está o crescimento chinês. Será que eles vão conseguir manter aquele ritmo de crescimento? Será que eles vão conseguir bater a meta de 5% de crescimento anual? Esse é um dos indicadores que a gente vai ver, porque vai sair o PIB anual da China. Então esse é um dos principais pontos que a gente tem que olhar aí na próxima semana. PIB chinês, a gente também vai ter relatório de vendas no varejo, que é outro relatório super importante para a gente ver como é que está o pulso da economia real lá dentro da China. A gente também vai ver dados de balança comercial, ou seja, relação importação e exportação chinesa, e também a gente vai ter ali a manutenção ou não da taxa preferencial de empréstimo. É super importante a gente ver essa questão das taxas de empréstimo lá na China, porque elas estão intimamente ligadas à aquisição de imóveis. Lembra que a China, o modelo econômico da China, foi muito pautado em construção civil. Então a gente viu ali no ano passado várias incorporadoras e grandes construtoras chinesas entrando em colapso, tendo dificuldade de pagar suas dívidas. Então o governo ele tentou auxiliar essas empresas para poder estimular novamente o crescimento econômico através do setor de construção civil. Então, se a gente tiver um novo corte nessa taxa de juros, pode ficar mais barato para o chinês ele adquirir um outro imóvel, né? Então isso seria importante, né, da gente avaliar para ver se a China vai conseguir fazer esse novo estímulo e aí sim continuar entregando um pouquinho mais de crescimento. Então esses são os principais indicadores que a gente vai ter de economia chinesa para a próxima semana. Na agenda macroeconômica lá dos Estados Unidos, a gente vai ter dois indicadores super relevantes para a tomada de decisão de política monetária por parte do Fed, que são o Core CPI, que basicamente é aquela inflação ao consumidor que exclui da sua cesta os itens mais voláteis, como alimentação e energia, e a gente também vai ter os pedidos iniciais de seguro-desemprego por lá, né, que são super importantes para a gente ver ali, junto com o relatório do payroll, o andamento do mercado de trabalho norte-americano, quão aquecido ele ainda está. Aqui no Brasil, o principal indicador que a gente vai ter vai ser o IBC-BR de novembro, né, que é aquela prévia do PIB. E por que é importante a gente acompanhar o PIB brasileiro? As medidas de arrecadação propostas pelo atual governo elas estão começando a se tornar cada vez mais impopulares, né? Independente da ideologia política, elas estão começando a se tornar cada vez mais impopulares. Então, uma vez que o Estado tem dificuldades em aumentar a arrecadação, ele precisa focar em crescimento. Por quê? Porque nossa dívida ela tem uma estrutura ruim, não é só relação dívida-PIB, como eu já comentei em outras dívidas, a estrutura é ruim, a nossa dívida, né, a dívida do Tesouro Nacional, ela vem ficando mais curta, ela vem ficando mais concentrada em Tesouro Selic. Lembra, Tesouro Selic é aquilo onde você bota sua reserva de emergência. Ou seja, você pode resgatar a qualquer minuto. Então o governo ele precisa te pagar, o Tesouro ele precisa te pagar no momento que você pediu o resgate ali, até a 1h da tarde. Então a estrutura da dívida ela tem ficado ruim, ela tem ficado pior, e a gente nota não só um aumento do volume dos resgates de Tesouro Selic, mas também um aumento dos resgates dos títulos de longo prazo. Veja, esses títulos longos, eles têm uma grande sensibilidade às oscilações de taxa de juros. Então, quando um investidor começa a sentir os efeitos de marcação a mercado, ou seja, desvalorização daqueles títulos, quando as taxas de juros sobem, ele começa a questionar se vale a pena ficar aplicado ali ou não, e ele começa a pedir resgates. Então nós tivemos muitos resgates de títulos prefixados do Tesouro Nacional. O que deixa cada vez mais difícil para o Tesouro rolar aquela dívida para um outro momento. Então ele já começa a precisar pagar antecipadamente aquela dívida no momento que as pessoas pedem o resgate. Então é isso, pessoal. Se você ficou comigo até o final do vídeo, muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. E não se esquece, se você quer uma assessoria de investimentos
mais transparente, mais técnica, que realmente está olhando os seus investimentos, o meu contato está aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta ligar, mandar uma mensagem que a gente responde assim que puder. Um forte abraço e até a próxima.